Olá! No programa de hoje você vai conhecer uma pesquisa da Escola de Veterinária da UFMG, premiada como uma das 10 pesquisas mais relevantes de 2013. E ainda vai saber tudo sobre a importância do licenciamento ambiental. O De Olho nos Bichos começa agora, não saia daí! Uma dissertação de mestrado sobre gado de leite realizada na Escola de Veterinária da UFMG foi premiada como uma das 10 mais relevantes de 2013. A proposta da pesquisa foi o estudo sobre o fortalecimento elevado de sucedâneo de leite para os bezerros. Confira na reportagem de Beatriz Vale. A morte de um animal é sempre um problema para os produtores rurais. No caso dos bezerros, o ideal é que a taxa de mortalidade seja de 5%. Porém, muitos produtores encontram em suas criações índices bem mais elevados. A pesquisa, coordenada pela professora Sandra Gesteira, procurava um novo método para diminuir a morte prematura desses filhotes. Essa pesquisa específica ela foi gerada porque o mundo inteiro já estava discutindo sobre como alimentar melhor os bezerros para reduzir as taxas de morbidade e mortalidade, tá? Então, nós tivemos a ideia de tentar fazer 3 estratégias diferentes de aleitamento dos bezerros. Nós construímos aqui na Escola de Veterinária um bezerreiro experimental, com a ajuda de algumas empresas e da própria Escola de Veterinária, e traçamos 3 estratégias utilizando um produto que tenta simular o leite, que é o sucedâneo do leite. Sandra explica que os bezerros foram divididos em 3 grupos, recebendo diferentes tipos de alimentação. Um primeiro grupo, alimentação convencional, seria 4 litros de sucedâneo do nascimento até 60 dias de idade. Um outro grupo, que seria 6 litros de sucedâneo do nascimento a 30 dias de idade e de 30 dias a 60, 4 litros de sucedâneo. E um terceiro grupo, que seria 6 litros de sucedâneo do nascimento a 60 dias de idade. Aos 60 dias, todos os animais seriam cortado o fornecimento do sucedâneo e mantidos ainda por mais 30 dias para a gente terminar os estudos. O grande problema enfrentado pelos pesquisadores era o desenvolvimento do sistema digestivo dos animais. Sandra conta que era comum se pensar que quanto mais leite o bezerro consumisse, menos desenvolvido o estômago seria. No entanto, os resultados da pesquisa mostraram algo bem diferente. À medida que o animal vai recebendo mais leite, ele deixa de consumir alimento sólido. E a gente sabe que para desenvolver o rumen, que é uma parte muito importante dos estômagos do bezerro, é preciso entrada de alimento sólido. Então, todas as vezes que se aumenta muito o leite, você vai fazendo com que o animal consuma menos alimento sólido, retardando esse desenvolvimento do estômago. E com isso, quando a gente corta o fornecimento do sucedâneo ou do leite, o animal não tem um estômago com capacidade suficiente de viver de alimentos sólidos. Então, ele perde o que ele ganhou na fase de aleitamento. Então, o que a gente precisava era achar qual é esse volume que, dado para o bezerro, consegue melhorar as taxas de desempenho sem comprometer o desenvolvimento do rumen. O que a gente viu é que a melhor estratégia foi dar 6 litros de sucedâneo do nascimento a 60 dias de idade. Esse grupo ele teve um maior ganho de peso durante todo o período e não teve comprometimento do desenvolvimento dos estômagos. Ele desenvolveu os estômagos tão bem quanto os animais que receberam menos. E como ele foi um animal que ganhou mais peso, todas as avaliações financeiras são positivas para esse grupo. A gente dá um maior volume de leite para o animal, você consegue ganhar mais peso sem atrapalhar o desenvolvimento dele na parte de dieta sólida, de consumo de dieta sólida. A pesquisa resultou numa dissertação de mestrado escrita pela aluna Bruna Silper. Além de ter sido publicada na revista Journal Dairy Science, a mais importante do mundo na área, foi também considerada, entre 4.200 artigos diferentes, uma das 10 mais importantes do ano de 2013. Para a gente foi uma vitória enorme quando o artigo foi aceito. Ele foi aceito para publicação
E quando ele saiu, nós já ficamos muito satisfeitos, né? Conseguimos uma coisa muito relevante. 2 meses após a publicação, eu fui informada que ele foi selecionado para ser apresentado num evento nos Estados Unidos como um artigo de muita importância científica. Ele ficou entre os 10 escolhidos no ano de 2013. Nos deu muita confiança quando a gente conseguiu a publicação e com também essa relevância que o artigo teve, né? Isso nos dá segurança, nos dá vontade de fazer outros melhores. Então é muito bom esse reconhecimento. Eu sou doadora de órgãos. Para isso, não deixei por escrito. Não precisei de um guia, nem usar o braille. Simplesmente falei para minha família. Assim, o som das palavras, que é tão importante na minha vida, vai ser importante também na vida de outras pessoas. Estamos de volta! Quem lida com a criação de animais sabe que a atividade requer muitos cuidados. E um deles é o licenciamento ambiental, um procedimento que deve ser feito por novos empreendimentos que requerem a utilização de recursos ambientais. O objetivo é fazer com que a instalação e o funcionamento dessas novas atividades provoquem o menor impacto possível sobre o meio ambiente. Na reportagem a seguir, você vai conhecer alguns dos aspectos avaliados pelo licenciamento. O licenciamento ambiental foi estabelecido pela Lei Federal nº 6.938, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente. O principal objetivo é prevenir possíveis impactos ambientais toda vez que uma nova construção é realizada no país. O processo de licenciamento ele é um processo administrativo, né, que trata da implantação de empreendimentos considerados empreendimentos de impacto, tanto no meio ambiente natural, que não sofreu intervenção antrópica, na intervenção do homem, quanto nos ambientes já impactados pelo homem, como no caso das cidades. É o caso, por exemplo, da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Ele está implantado numa área urbana já impactada, então aqui não é um ambiente, vamos colocar assim, um ambiente natural, é um ambiente com grande intervenção antrópica, mas que traz outros tipos de impacto no meio. A arquiteta conta que a necessidade do licenciamento e a complexidade dos estudos feitos no processo variam de acordo com cada empreendimento. O empreendimento ele pode ser de baixo impacto e aí não ser necessário nenhum tipo de licenciamento para sua implantação, ou o licenciamento muito simplificado, que é como se fosse um relatório de prestação de contas. Ele pode ser um empreendimento de médio impacto, que aí passa a ser exigido algum tipo de licenciamento ambiental, como é o caso da UFMG. Empreendimentos de grande impacto, como por exemplo mineradoras e outros tipos de empreendimentos, já cai em grau de impacto muito maior, que principalmente porque geralmente eles impactam ambientes naturais, né, que não tem intervenção antrópica muito forte, e aí os estudos são muito mais complexos e muito maiores. Profissionais de diversos ramos são necessários para produzir os estudos e relatórios exigidos pela legislação. A equipe é muito multidisciplinar. Isso varia muito de acordo com cada empreendimento, mas em geral sempre tem arquitetos que atuam muito na análise do meio antrópico, engenheiros, sanitaristas, ambientais, enfim, de toda a ordem, profissionais que trabalham com a área de biologia, biólogos, os veterinários. Então, como é um trabalho multidisciplinar, a equipe também é multidisciplinar, também é reflexo disso. Licença que pode prevenir futuros prejuízos ao meio ambiente. Ele se insere, como outros profissionais, de duas formas. Ele, como responsável técnico de um empreendimento, que é obrigado a ter esse licenciamento, e caso não tenha, o próprio veterinário pode ser corresponsável desse crime ambiental, que é a licença ambiental, e de uma segunda forma, como profissional que vai buscar o licenciamento ambiental junto ao Estado. Um exemplo de empreendimento na área da
da medicina veterinária são as atividades pecuárias, suinocultura, bovinocultura, avicultura e as agroindústrias, seja laticínio, frigorífico, processamento de pescado. Todos esses empreendimentos eles são obrigados a solicitar o licenciamento ambiental. A lei que exige o licenciamento foi editada no início da década de 80, porém, foi quase 20 anos depois que a falta da licença passou a ser considerada crime ambiental. E o veterinário é um dos profissionais fundamentais no processo de execução do licenciamento da instituição em que trabalha. Ele é uma ferramenta, um instrumento para evitar a geração do impacto ambiental, já que é um processo em que o empreendedor ele tem que fazer estudos ambientais, ele tem que propor soluções como estações de tratamento de esgoto, disposição adequada do resíduo, controle da geração de efluentes atmosféricos, entre outras medidas. Com isso, busca-se reduzir o impacto que pode ser causado no ar, no solo e na água pelo próprio empreendimento. Nosso programa fica por aqui. Todas as novidades estão no Twitter e no Facebook. Muito obrigada pela companhia e até o próximo De Olho nos Bichos. Tchau, tchau!